Seja muito bem-vinda, mulher! Nós estamos agora fazendo algo novo para você. Nós vamos agora iniciar uma nova série para nós, mulheres, esposas. E eu tenho certeza que será uma grande ferramenta para que você possa aí fortalecer cada vez mais o seu casamento. Então, nessa série, nós vamos trazendo aí 3 temas muito importantes para o seu casamento. Nós vamos tratar um pouquinho mais essa área, né? Que eu tenho certeza que são algumas dúvidas que surgem, né? Para nós mulheres. E eu já vou começar com um tema que eu sei que é muito polêmico, mas que eu tenho certeza que muitas foram ensinadas muito errado. Que fala muito sobre submissão. O que é submissão no casamento? Talvez você vai se pegar falando assim, Deus me livre de ser submissa. Eu também já pensei nisso, até porque antigamente eu não tinha a noção do significado do que era uma submissão. E eu quero deixar bem claro para você, mulher, que nós não vamos trazer algo que vai ofendê-la. Pelo contrário, é para abrir os seus olhos para você entender realmente qual é o significado disso e o que realmente Deus quer que você tenha no seu casamento. E a submissão não é para qualquer uma. E eu já vou deixando isso bem claro, porque tem relacionamentos que a gente sabe que não são fáceis e tem relacionamentos que casais precisam sim de pessoas para ser orientado. E eu quero deixar um espaço muito importante aqui. Se caso você, mulher, estiver passando por algum momento desafiador, nós somos totalmente contra a violência, tá? E nós aconselhamos sim você pedir ajuda. Tem que ser denunciado. Não pense que o que você está passando é para ser ficado calado. Pelo contrário, se você passa por alguma situação complicada no seu relacionamento e você sabe que isso está passando dos limites, você precisa denunciar. Só que muitas pessoas elas confundem, né, o que é submissão e elas acham que é ser tratada como lixo e não é dessa forma. E por que eu falei que submissão não é para qualquer uma? Porque eu entendo muito bem que uma submissão é você fazer parte de uma missão. E nem todo homem, ele está focado em uma missão. Nem todo homem, ele está tendo ali a esposa como um zelo, um cuidado. Então, não tem como uma mulher ser submissa a um homem que não trata ela como ela deveria ser tratada. E por isso que nós falamos que nem todo mundo entende esse significado. Então, a submissão nada mais é do que você participar de uma missão. Como que eu faço no meu relacionamento, né? Eu e meu esposo, nós temos uma grande missão em cuidar da nossa família, nós temos empresa, nós temos projetos. Então, nós temos ali várias coisas para ser feita. E é claro que ele toma frente de muitas coisas, mas eu sempre estou ali do lado dele. Isso é ser submissa, é estar participando dessa missão junto com ele. E eu sei o quanto ele valoriza os princípios, eu sei o quanto ele valoriza a família. Então, é claro que é muito mais fácil para mim poder participar dessa missão junto com ele. Só que eu também entendo que tem casos de mulheres que o homem não tem esse pensamento, não tem essas atitudes. E como que eu posso falar para essa mulher ser submissa a esse homem? Muitos homens acham que ser submissa é a mulher ser tratada como lixo, sabe? É você ser ignorada. E não é desta forma. E às vezes, pela ignorância, né, da forma que eles foram ensinados, ele acaba tratando a esposa dessa forma. E as mulheres, por talvez também não ter o conhecimento, aceita aquilo e sendo que não é aquilo que o Senhor desenhou para você. Então, nessa série de hoje, nesse primeiro tema, eu quero deixar muito claro para você, mulher. Não é para você se sujeitar a situações que o Senhor não desenhou para você, não desejou para você. E você sabe, quando você está passando por algo, que não é aquilo o que é certo, né? Então, o casamento, ele foi feito para um fazer o outro feliz, não para que um somente fosse feliz. Então, se você está passando por algo no seu relacionamento e você sabe que está sendo totalmente contra a palavra, você precisa pedir ajuda.
Você não tem que ficar calada. Por mais que você pense que, mas é difícil, é fácil você falar, difícil é a minha situação. A gente sabe que tem muitas mulheres que se sentem refém por conta que não trabalha fora, por conta que emocionalmente mesmo, né? Tem muitos homens que eles aproveitam isso e faz com que a mulher se sinta diminuída. Mas a realidade é que você precisa procurar ajuda. Você precisa conhecer o seu verdadeiro valor. Esse espaço que nós estamos abrindo aqui, né, para nós mulheres no Casamento CAD, é para que você se sinta à vontade de você poder se abrir, sabe? Às vezes você não foi ensinada dessa forma. Talvez a sua cultura foi que você deveria apenas obedecer, sem questionar. E não é dessa forma que Deus deseja para você, sabe? Deus, ele é o nosso Pai. Ele não quer que a gente apenas sobreviva. Ele quer que nós vivemos. Então, mulher, você precisa entender o seu verdadeiro valor, né? Então, muitas mulheres, elas têm essa briga sobre, eu não vou ser submissa. Eu não quero isso para mim. Mas a realidade é que muitas não entenderam o significado disso. E como que eu posso, né, levar isso para o meu relacionamento? Primeiramente, você precisa entender, seu esposo, ele é um homem que realmente tem os princípios, ele tem realmente um amor à família, ele tá ali direcionado, né, realmente por Deus, porque muitos homens, eles têm aparentemente um papel muito bonito, mas em casa não funciona. Então você, mulher, você conhece o seu marido, você entende como que realmente ele é, né? Sentar na frente de outras pessoas, você sabe como que ele é verdadeiramente. E você vai entender se realmente ele está fazendo algo por amor ou está fazendo isso apenas por aparência. Aí você identificou que o seu esposo, ele não está seguindo os princípios da palavra, ele está totalmente fora. Então você vai realmente parar e vai analisar como que você vai ser submissa a esse homem, né? Eu sei que esse é um tema muito polêmico, né? E talvez vai ser até estranho ouvir de uma pastora, mas a realidade é que nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos libertar pessoas que muitas vezes estão presas em lugares que não era para elas. Sabe, Deus, ele não quer que você se sinta muitas vezes abandonada. E isso, as pessoas muitas vezes distorcem a palavra. Elas distorcem aquilo que o Senhor fala. A palavra do Senhor, ela é perfeita. Só que as pessoas usam pequenos trechos e faz com que as outras pessoas acabam olhando aquilo com um olhar de ódio. Então, entenda uma coisa. O Senhor, ele não te criou para você ser qualquer coisa. O Senhor, ele te chama como filha. Né? Então esse momento é para você refletir como é que você está se sentindo, né? Como é que é o seu relacionamento. Você precisa fazer essa autoanálise, né? Que é muito importante. Agora também tem um outro lado. Também tem um lado no qual as mulheres estão competindo, né? Que é aquela loucura. Não, eu sou a melhor. E aquela competição que tem no relacionamento. Eu confesso que por um tempo eu tive isso no meu casamento. Por quê? Eu casei muito rápido e eu casei grávida. Então, meu esposo continuou com a vida dele. Ele continuou no trabalho, ele continuou com a banda, ele continuou com a vida dele normalmente. Porém, eu tive que parar tudo. E como eu parei tudo, eu me senti totalmente parada. E eu vi que ele continuava e aquilo ali foi me dando aquela sensação que ele estava na frente e eu não estava andando, né? E eu comecei a querer disputar, sabe? Não, eu preciso fazer mais coisas. E não era uma disputa saudável. Sabe aquela sensação que tipo assim, não, eu preciso trabalhar porque eu preciso me sentir melhor e assim vai? Não era algo para a família, era algo para eu, porque eu estava me sentindo realmente parada. E eu percebi que essa disputa estava afastando eu e ele, porque para ele estava tudo normal, mas na minha cabeça eu tinha criado uma disputa com ele.
Então, muitas vezes a mulher, ela cria uma disputa, ou o homem também, tá? Mas a realidade é que o casamento não foi feito para vocês se separarem, foi feito para vocês se unirem. Então, às vezes, a pessoa fala assim: eu não vou ser submissa ao meu marido, eu ganho mais do que ele, eu faço mais do que ele. Por isso que é importante vocês alinharem, porque a gente entende que o casamento é uma união de um só, né? Vocês de dois, vocês viram um só. Então, acabam muito que no casamento as pessoas, elas não entendem isso, então elas pensam que, não, eu faço mais, eu devo ganhar mais. E não é assim no casamento, né? A gente até comenta, se no casamento a sua esposa, ela ganha 1.000 e o marido ganha 5.000, o casal, ele ganha, na realidade, é 6.000. Então, às vezes, vocês pensam assim: não, eu ganho mais, eu devo como andar mais. E não é dessa forma. Quando vocês se unem, vocês são muito mais fortes. Agora, quando vocês começam a se separar por questão financeira, emocionais, né, por algumas questões particulares, vocês acabam, em vez de fortalecer, vocês acabam ficando mais fracos. E a submissão é participar da mesma missão. Por isso que é importante vocês olharem e pensarem: poxa, será que eu estou focado em um projeto? Será que eu estou focado em uma missão? Porque às vezes o casal não tá dessa forma. Eles não estão pensando em unirem. E estão pensando em cada um no seu objetivo, né? E é importante o casal, eles terem um objetivo. Eu já até comentei algumas vezes, né, quando a gente ministra, que eu tinha um sonho muito grande de dirigir. E na minha cabeça, parecia que era impossível. O meu esposo, ele não queria que eu dirigisse. Mas por quê? Porque ele tinha medo de eu dirigir e sofrer um acidente. E eu lembro que eu falava pra ele: mas eu quero muito. Até que ele falou assim: olha, então faz aula pra você poder, né, dirigir. Que eu já tinha até a carteira de motorista. E eu lembro que não era o objetivo dele, mas ele sabia que era o meu sonho. Então, o que ele fez? Ele teve que superar, né, a vontade dele e me apoiar. E nisso foi até um pouco mais leve. Assim eu consegui ter mais força e realmente focar no que eu queria. Graças a Deus, hoje eu dirijo. E ele hoje me agradece, fala: ai, que bom que você dirige. Por quê? Porque ele sabe que eu posso fazer bastante coisa sem depender dele. Então, às vezes, o casal vai falar assim: mas eu tenho um objetivo, a minha esposa tem outro. Mas, na realidade, às vezes, o objetivo dela vai agregar nesse relacionamento. O objetivo dele vai agregar nesse relacionamento. Então, você sempre tem que alinhar o que o casal quer, né? Às vezes o casal, eles têm o sonho de morar fora do Brasil. E é legal isso, quando os dois estão alinhados. O problema é quando um quer avançar e o outro não. E aí vocês viram inimigos, né? E aí viram inimigos, porque um quer crescer, o outro já não quer tanta coisa. E aí você vê que vai virando uma âncora, né? E isso é importante você analisar no seu relacionamento. Às vezes você vê que as coisas não estão acontecendo, é porque vocês não estão tendo uma visão só. Vocês estão tendo, sabe, aquela coisa separada. E é importante vocês conversarem, é importante vocês falarem dos seus sonhos, das suas emoções, né? E você, mulher, a questão maior aqui, né, sobre a submissão, é você analisar isso, né? Porque muitas vezes nós mulheres não queremos deixar, né, que os homens tomem algumas certas atitudes, porque nós mulheres foram criadas às vezes com a mãe solo. Eu fui criada com uma mãe solo e a gente vê muita força quando a mãe é solo, né? Porque ela é guerreira demais, ela faz tudo sozinha. E aí você vê uma mulher dessa, você acaba pegando isso pra você. Você pega esse lado também, você fala assim: eu não vou ficar esperando, eu pedi pra fazer tal coisa, ele não fez, eu vou lá e faço, né? E no casamento, aí quando você vai ver, você vai gerando algumas brigas, porque você vai pegando alguns papéis que não é pra você fazer. E o que isso tem a ver com a submissão? A submissão, muitas vezes, é você também respeitar um ao outro, né? Então, é necessário vocês entenderem melhor o que é uma submissão. É necessário você entender melhor o que o seu parceiro, a sua parceira tá tendo ali, né? Que às vezes está travando o seu casamento. E eu falo muito isso porque às vezes você carrega algo do passado, da forma que você foi criada, e muitas pessoas, elas acabam sofrendo no passado, mas também sofrem trazendo do passado para o presente, né? A forma que você foi criado com a forma que você está criando a sua nova família. E eu lembro perfeitamente de ter visto muitas vezes a minha mãe tomando a frente de tantas coisas que no meu casamento eu não esperava muito do meu esposo. Eu ia lá e fazia. Até que eu
né, indo em eventos para casais e eu fui ministrada, eu percebi que eu estava literalmente deixando ele muito à vontade, sendo que eu tinha que pôr coisas para ele fazer. E eu estava me sentindo sobrecarregada. Então, quando você se sente sobrecarregada, você olha pro marido, você olha e você fala assim: ah, pra que eu vou casar? Pra que eu estou casada? Né? Então, você não sente que tem aquele sentido, né, na vida, né, de estar casada. Então, a realidade é que você tem que entender que precisa saber dividir os papéis. Precisa ser mais leve esse relacionamento. Quando você carrega tudo sozinha, realmente, se você vê que você tá fazendo tudo sozinha, você vai olhar e vai falar: ah, pra que eu tô casada, não é verdade? Então, a submissão, ela é importante, né? O significado dela, ela é importante. Só que as pessoas, por não conhecer, elas acabam não vivendo aquilo. E uma coisa que é importante você entender é que a submissão não é você ficar calada e aceitar tudo e perder a sua identidade. Sabe? A Bíblia, ela não ensina você viver uma vida medíocre. Pelo contrário, a submissão, ela mostra o quanto que você pode ser potente juntos, né? Então, mulher, se desperte nisso, né? Eu quero deixar isso muito bem claro para você, porque aqui nós estamos falando para vários tipos de mulheres. Eu posso estar falando para mulheres que tá com casamento alinhado, que entende sobre submissão e glória a Deus pela sua vida. Eu posso estar falando para mulheres que estão sofrendo violências, né, físicas, emocionais, e eu quero que você entenda muito bem sobre isso, sobre você não ficar calada, sobre você não sofrer calada, sobre você saber pedir ajuda. Tá bom? E sobre mulheres que muitas vezes está achando que tá abafando aí, avançando sozinha e deixando o maridão de lado, sendo que vocês ficam muito mais potentes juntos, tá? Então, entenda o que é submissão, entenda como é poderoso, né? Quando vocês fortalecem o casamento, quando vocês estão juntos, alinhados, tá? Que vocês possam refletir sobre isso que foi falado nesse episódio, que vocês possam sair desse episódio refletindo na sua vida, na sua dor, porque cada um sabe a dor que passa, né? Então, aqui é mais para trazer uma clareza do que é submissão, mas eu entendo que você tá passando por alguma coisa, você sabe aonde você precisa melhorar, você sabe o que você precisa fazer para que essa situação mude. E a minha intenção nesse vídeo é despertar você, mulher, do outro lado desse vídeo, a sair dessa zona de conforto que não é confortável e viver aquilo que realmente Deus quer para sua vida, tá bom? Que Deus possa aí continuar ministrando a sua vida e não saia desse vídeo sem ao menos refletir o que realmente você está vivendo. Não saia desse vídeo apenas vendo esse vídeo como algo simples, mas que você possa sair desse vídeo refletindo aquilo que o Senhor deseja e quer que você viva aquilo que Ele sonhou para você. Tá certo? Que Deus abençoe e até o próximo episódio.